Olá, colegas. Nessa sexta-feira, estamos iniciando a gravação de uma série de entrevistas que servirá de material informativo para um grande seminário sobre a reforma trabalhista que a ESMAT 15, a Escola Associativa dos Magistrados da 15ª Região, juntamente com a AMATRA 15, pretende promover ainda neste segundo semestre, com a cooperação e a coordenação da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Então, nós vamos fazer uma série de entrevistas com vários dos colegas que são acadêmicos, são professores ou que são magistrados, né, com longa experiência na atividade jurisdicional e na atividade hermenêutica, para a gente ir dissecando um pouco as consequências da Lei 13.467 de 2017 nas atividades profissionais de todos nós e principalmente, né, no cotidiano de trabalhadores e empregadores do nosso país. Aqui ao meu lado o presidente da AMATRA 15, Marcelo Paloni. Muito obrigado, meu querido amigo e colega Marcos Barberino, juiz do trabalho, professor, nosso diretor cultural e coordenador da ESMAT, por essa oportunidade de compartilharmos aqui esse assunto tão palpitante que vem incomodando, vem tirando o sono até, não só dos trabalhadores, mas agora de nós, juízes do trabalho, que teremos que nos adaptar a uma legislação praticamente nova. As inovações trazidas aí por essa reforma trabalhista são muitas, são profundas, alteram inclusive princípios basilares do direito do trabalho, e nós vamos ter que estudar a maneira de aplicar isso, como vamos aplicar e se vamos aplicar, obviamente, à luz da Constituição Federal e das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, as convenções da OIT. Então, o intuito dessas entrevistas, desses debates, como faremos agora aqui nós dois, não seriam debates, seriam conversas, né? Seriam discussões aqui, para a gente tentar, como bem dito, dissecar essas inovações. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter comparecido aqui e por ter tido, inclusive, a ideia dessa ser um dos mentores dessa proposta de entrevistas que servirão de subsídio para o nosso seminário que ainda virá. Pois é, como vamos começar, então, eu acho que seria interessante nós irmos nessa parte central do contrato de trabalho, né, que é exatamente as alterações que a lei traz no conceito de remuneração, né? Não sei como você observa exatamente isso, né, mas a gente tem aí um conceito relativamente estável nos últimos 72 anos e agora, né, a nova redação do artigo 457, né, propõe uma nova abordagem sobre, por exemplo, o que seja remuneração e o que integra, afinal de contas, a remuneração. Muito bem, perfeito. Talvez um dos pontos centrais aí do direito do trabalho, né? É a remuneração, a contraprestação, a contrapartida ao labor prestado pelo trabalhador. E até então tínhamos consolidado na nossa CLT, da nossa legislação trabalhista, que o conceito de salário abrangia toda e qualquer contraprestação ao labor prestado, independentemente da denominação que lhe fosse atribuída. A mente humana é bastante fértil em criar nomes diferentes para o mesmo instituto, né? No caso do salário, ou remuneração, simplesmente a distinção entre salário e remuneração já suscitava, por vezes, discussões que eram até desnecessárias, né? Remuneração nada mais é, pela legislação ainda vigente, né? Embora já a ser revogada aí após o vacatio legis, mas ainda vigora essa redação. A remuneração é nada mais do que salário acrescido de gorjetas, não tinha nada. Tudo que não fosse gorjeta e fosse contraprestação era denominado salário. Portanto, prêmios, abonos, gratificações, quaisquer que fossem as contrapartidas,
entregues ao trabalhador como contraprestação, como pagamento pelo labor entregue, pelo labor prestado, era considerado salário para todos os fins legais, para efeito de repercussões em outras parcelas contratuais, horas extras, descansos semanais remunerados, dependendo da forma de estipulação do salário, remuneração de férias, 13º e por aí vai, sabemos bem. E também é importante salientar para efeitos tributários, previdenciários e fiscais, certo? A base de cálculo, por exemplo, da contribuição previdenciária do trabalhador era essa gama de contraprestações, contrapartidas que compunham o seu salário. Isso compunha o salário de contribuição e, posteriormente, o salário de benefício, o vencimento que ele ia obter na aposentadoria. Pois bem, com a proposta, com a reforma, já não é mais proposta, já é lei aprovada, com a reforma trabalhista aprovada, permitam-me ler aqui para eu não esquecer de nenhuma palavra, o salário do trabalhador passou a ter sofreu uma mudança considerável. A cabeça aqui do artigo 457, o caput do artigo, ainda continua dizendo que integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Pois bem, aí o parágrafo 2º, com a nova redação, veio trazer uma inovação muito importante e que vai ter uma consequência bastante séria. Ela diz assim: as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro do auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios, abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui a base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então nós notamos aqui grandes implicações que virão para o trabalhador e também aos cofres públicos, principalmente aos cofres previdenciários que, como propagam, já estão em situação de penúria. O que vemos aqui, a legislação até então vigente, por exemplo, no que concerne a diárias e ajuda de custo, ela limitava em até 50% do salário o valor que não seria considerado como integrante da remuneração, da parcela salarial, né? Até esse limite, portanto, era considerado uma indenização, um ressarcimento pelo gasto despendido pelo trabalhador para prestar o seu serviço. Não era uma contraprestação pelo trabalho prestado. Portanto, não era considerado salário. Agora não temos mais essa limitação, certo? Ou seja, com a fertilidade que já dissemos aqui da mente de muitos, nada impedirá ao empregador. Não estamos dizendo que todos vão fazer isso, ninguém está aqui pregando ou demonizando a figura do empreendedor, não é nada disso. Mas aquele que quiser atuar em burla à lei não terá agora nenhum limitador legal para fazê-lo, porque ele poderá pagar uma quantia vultosa a título de diária ou ajuda de custo, ainda que de maneira disfarçada. Obviamente que isso vai ser objeto de... Uma coisa curiosa para avaliar nisso, né, esta limitação, né, essa proporção que a lei fixava, criava uma presunção de legalidade, de que presumidamente fosse indenizatório aquele valor. E que aquilo que excedesse os 50%, presumidamente fosse de natureza contraprestativa e salarial. Me ocorre aqui uma pergunta, digamos assim, diabólica, né? Mas, se estes títulos utilizados, apesar de utilizados, não tiverem efetivamente lastro, né, em nenhum evento que necessite de indenização. Porque é disso que se trata, não é? O parágrafo 2º estabelece, então, que presumidamente todos esses títulos são indenizatórios, que, aliás, salvo o abono, né, como regra, interpretávamos que eram, sim, títulos indenizatórios, desde que, né, estivessem lastreados, né, porque qualquer que seja a relação jurídica, a gente sempre tem que presumir que ela foi erigida e executada de boa fé. Quando vocês, né, subtraem a boa fé do contrato, e aí, como fica? Não é? Perfeito. A pergunta é muito pertinente. Já na legislação até então vigente, tínhamos essa presunção
e muito bem lembrado pelo colega Barberino. Presunção, não é? Nada impedia, e creio que ainda não impedirá, de que mesmo um valor de diária pago até o limite legal de 50%, se demonstrado fosse que na verdade era um simulacro, não é raro ver sentenças, decisões trabalhistas trazendo a realidade o que é real. Não é que o juiz do trabalho está ali querendo ser mais realista do que o rei, ele está trazendo à luz a realidade, não é? Constatado, demonstrado que aquele valor pago a título de diária, ainda que no limite legal, na verdade se tratava de contraprestação, de contrapartida ao trabalho prestado, aquilo era salário e assim era decretado em muitas decisões judiciais. Creio que agora com maior razão ainda, porque se procurou-se com essa reforma trabalhista simplesmente extinguir essas amarras de limitação de 50%, não é possível entender que o efeito disso será, como bem lembrado pelo querido amigo Barberino, admitir a má-fé, admitir a simulação, admitir o simulacro de pagamento salarial sobre outra roupagem falaciosa. Eu imagino que a melhor hermenêutica a ser aplicada no caso continua a ser aquela regra bastante simples, né? Outrora muito usada em concursos de pagamento para o trabalho ou pelo trabalho, que se fazia com o salário in natura. É uma questão muito simples. Se o pagamento entregue ao trabalhador, ele tem como finalidade retribuir o trabalho prestado, ou seja, ele é entregue pelo trabalho que foi prestado, isso é salário. E isso não estava na CLT apenas, isso está esculpido, como já falei aqui no nosso introito, em convenções internacionais, na Convenção 95 da OIT. Essa exegese vem da definição do conceito de salário. Sim. Inscrito ali. Se o Barberino me permitiu, eu vou ler rapidamente aqui, ó, que é praticamente a redação que foi adotada pela CLT. Salário, a definição da Convenção 95, diga-se, ratificada pelo Brasil. 858. Isso. Portanto, trazida, incorporada ao ordenamento jurídico, né, como uma norma supralegal, não é isso? Depois podemos discutir a respeito disso, claro. ainda hoje, daqui a pouco. Mas vamos lá à definição. Salário, remuneração ou ganhos, seja qual for a sua denominação, ou o seu modo de cálculo, suscetíveis de serem avaliados em dinheiro e fixados de acordo ou pela legislação nacional, que são devidos em virtude de um contrato de trabalho, escrito ou verbal, por um empregador a um trabalhador, quer por trabalho efetuado ou a efetuar, e quer pelos serviços prestados ou a prestar. Portanto, a origem do ganho salarial, ela não tem como ser simplesmente modificada, ainda que por uma norma, ainda que por uma imposição legal do ordenamento pátrio, mas desde que hierarquia inferior à Constituição, como é o caso aí dessa reforma trabalhista, né? Creio, portanto, que à luz da convencionalidade, essa intenção de se afastar a natureza salarial de algumas parcelas pagas ao trabalhador, mas desde que se atribua a ela uma nomenclatura diferente, eu creio que ela deve ser analisada com muito cuidado, mesmo porque isso pode permitir que o trabalhador receba, como parcela estritamente salarial, um percentual, uma proporcionalidade muito pequena do seu ganho mensal. E ele não terá a repercussão disso nas demais verbas trabalhistas que faz jus. E o que eu acho muito grave também, a arrecadação previdenciária, isso está expresso aqui na reforma. A arrecadação previdenciária tende a minguar, a cair muito, porque se isso for adotado, essa prática de se atribuir nomenclaturas outras ao salário para retirar da natureza salarial, se isso for adotado com muita intensidade, né? Com muita, a base arrecadatória da Previdência Social tende a cair muito, isso é muito perigoso. E uma coisa curiosa, né? Porque
Quando você está mexendo exatamente na equação econômico-financeira dos contratos e você está criando uma presunção que, em tese, né, cria uma barreira para as repercussões nos demais títulos salariais, você, no fundo, né, acaba derruindo a boa-fé dos próprios contratantes, né? E assim, numa primeira avaliação, talvez isso cause mais litigiosidade, né? Se nós começarmos a ter cada vez mais salários aparentes, baseado numa interpretação singela e simplória deste parágrafo 2º do artigo 457. Né? E aí veremos uma dupla frustração, né? A frustração de você não conseguir estabelecer, ampliar a boa-fé dos contratantes, né? Ou seja, de que os contratos se executem e se finalizem normalmente, sem a intervenção do Estado, e decorrente dessa frustração, a segunda, né? Que é o contínuo aumento da litigiosidade da sociedade brasileira, que não é próprio do direito do trabalho, não é uma jabuticaba trabalhista, mas que, né, quando você está mexendo nas bases do contrato, você naturalmente está estimulando a quem será prejudicado, né, por uma interpretação ligeira dessas bases contratuais a litigar, né? Sem dúvida, receio que seja uma consequência, a meu modo de ver, inexorável, ela virá. Porque, veja só, nós falamos aqui com mais ênfase de áreas de ajuda de custo, mas a redação da norma aqui, ela vai além, ela fala em prêmios, abonos, não é isso? Prêmios, abonos no sentido estrito, aquele abono esporádico ao final do ano, isso já não é considerado salário, dependendo da maneira como é pago. Se ficar considerado que realmente foi uma liberalidade do empregador, muitas decisões já não consideram salários. Portanto, dizer que isso vem trazer segurança jurídica não é uma afirmação que deve ser analisada com reserva. Mas prêmios é um título bastante abrangente, amplo, não é? A produtividade. Sem dúvida. E é uma atrelada à contraprestação. É uma contraprestação. Quer dizer, isso, vamos supor aqui, estamos fazendo um exercício de divagação, que é bem provável que venha a ocorrer, porque já vimos, já estamos vendo isso ocorrer com a legislação que até então vigorava. Alguns empreendedores, alguns empregadores começam a pagar uma parcela extremamente vultosa a título de prêmio e abono. Obviamente que o trabalhador ele não deve se conformar com aquilo ao final de uma rescisão de contrato. Ele vai ter a concepção de que aquilo para ele é salário e as férias que ele deveria ter usufruído e ter recebido a remuneração não foram calculadas sobre aquilo. O fundo de garantia que lhe vier a ser recolhido não vai ser apurado sobre aquilo. Isso tende, como você bem lembrou aí, Marcos, a aumentar a litigiosidade. Eu creio que ao invés de contemplar uma das argumentações favoráveis à reforma, que é diminuir a litigiosidade, eu creio que tende a aumentar. É uma questão bastante séria, né, no meu modo de ver. Se for possível ainda abordar um outro ponto, continuando aquele raciocínio da questão tributária, veja o paradoxo, né? O legislador teve cuidado até de dizer aqui que essas parcelas outras aqui não integrariam o salário, inclusive para fins previdenciários. Usou o termo previdenciário. Mas não se falou nada aqui da questão fiscal, do imposto de renda. É curioso, né? Curioso, Você atinge o fundo público especial, que é de natureza social, mas o fundo público geral não atinge. Não atinge. E eu não tenho dúvida de que a Receita Federal e a própria União vai querer receber o seu imposto de renda calculado sobre isso, porque existe uma outra lei de igual hierarquia, e vamos entrar numa discussão depois, mas é uma outra discussão que se... Aliás, é curioso saber, e importa saber se esta legislação realmente revoga a legislação previdenciária, inclusive. Porque estamos mudando uma legislação especial e estamos, com nessa legislação especial, fazendo uma remissão à outra legislação especial. Né? A previdenciária ainda pode suscitar a dúvida porque ela menciona, mas a fiscal do imposto de renda... Sim. Né? Então você veja o paradoxo. O cidadão, digamos que ele ganha aí R$5.000 de ganho global.
sendo R$ 1.000 a título de salário estrito, o restante aí, eu estou exagerando um pouco, mas eu creio que isso, na prática não vai ser exagero, não. Vamos ver. Mas vamos avaliar essa hipótese. E os outros R$ 4.000 a títulos de prêmios, abonos. Não há dúvida que ele vai recolher o imposto de renda sobre 5 mil. Né? Sim, A Receita Federal vai cobrá-lo por R$ 5.000. A União vai cobrá-lo por R$ 5.000. O Fundo Geral vai querer, o Leão vai querer a parcela dele. Todavia, o salário de benefícios, se ele vier a ter, vai ser de R$ 1.000. Todo aquilo que envolve o risco sistêmico do capitalismo, que é exatamente o fundo previdenciário, veja só, poderá sofrer com isso. E a gente sempre esquece, né, que o contratualismo ele é sempre um raciocínio de fôlego curto, porque são relações sinalagmáticas que você estabelece ali dentro daquele utilitarismo, né, de quem trabalha e de quem compra o trabalho. Mas que esta atividade gera riscos, né, sistêmicos, né? Riscos sistêmicos, sem dúvida nenhuma. E esses riscos sistêmicos acabam sendo, digamos assim, corrigidos, né, suportados pelo Fundo Público Especial, que é a Previdência Social. Perfeito. Então você vai ter alguém que pode se acidentar e prevalecer uma interpretação ipsis literis, né, literal, férrea deste dispositivo, o acidentado será protegido pelos 1.000 que recebe e não pelos 5.000 que presta. Veja a gravidade disso. Exatamente. Um cidadão, uma cidadã que está habituado, tem o seu orçamento fundado aí num ganho médio de R$ 5.000, de repente se vê obrigado a receber R$ 1.000, né? Entre outras questões tantas. Se formos analisar com mais tempo, não teremos muito tempo hoje aqui, e também ainda não temos a exata... Cada vez que lemos a redação dessa reforma, porque é muito ampla, muito extensa, nos deparamos com novas dúvidas e novas... Não é? Então, certamente conseguiremos achar aqui mais questões palpitantes. Mas integrar isso dentro do sistema e dar isso em tratamento.